Bom pessoal, esse vai ser um vídeo curto, só mostrando um dos pendrives que eu uso. A importância de você ter vários pendrives com várias ferramentas, e esse aqui foi preparado pelo WinSetup Form, que trabalha muito bem com placas-mãe antigas. Então você observa aqui que tem o main test em várias versões. Tem o Video Memory Stress também, é muito importante. Quer ver o Video Memory Stress? Vou rodar aqui para vocês. Muita gente não conhece, tá? É um testador de placa de vídeo. Ele não é muito preciso porque às vezes ele dá um falso positivo, que quando você roda o mesmo Video Memory Stress dentro do Windows, né, ou a própria ferramenta de testes de vídeo do chipset, mais especificamente da Intel, não tem problema nenhum. E às vezes aqui ele dá uma série de erros dependendo do chipset, enfim. E aqui o chipset de vídeo, ele é Intel. Quando tem erro ele mostra aqui, ó, vai mostrando aqui os vários erros, tá? Então é uma ferramenta muito importante, até mesmo para você testar algumas placas de vídeo, talvez algumas placas de vídeo mais antigas, né? Porque as mais novas você vai testar em programas dentro do Windows, inclusive o próprio Video Memory Stress para o Windows, né? Vai ter mais precisão e vai dar menos falso positivo, mas mesmo assim é uma ferramenta indispensável, né? Ela faz parte do Ultimate Boot CD, né? Está presente nesses kits, né, de ferramentas de teste, e é uma das ferramentas que o técnico tem que ter, tá? Então ele vai do 6 ao 20, depois ele joga algumas cores na tela, basicamente, e começa de novo, tá? Ele está quase terminando, e é importante mencionar que esse teste ele deve ser feito depois de um teste de memória comum, porque se o teu vídeo compartilha da memória RAM do computador e ela tiver com algum problema, que vai dar vários erros e você pode achar que é um problema no chipset, não é, né? Aqui você tem inclusive o tempo que falta, né, para o teste concluir e recomeçar, né? Aqui o tempo que já passou, que foi 4 minutos, a quantidade de erros, né, e o número de vezes que já passou. Por enquanto ainda não passou nenhuma vez. Se você quiser, você pode ativar aqui embaixo, ó, o bip. Se encontrar algum erro, você segura o Alt, toca no B. Então toca só no B, né? Só no B, sem o Alt. E ele vai dar um bip se ele encontrar algum erro, que não vai ser o caso. Agora ele vai fazer o processamento do frame buffer, né? Então é isso. Passou sem nenhum erro, o teste está legal. Vou dar ESC para sair, tá? O computador vai reiniciar. Eu vou poder te mostrar mais um ou outro teste que tem nesse meu pendrive. Uma dica interessante é que quando nessa corrida de memória, nesse teste que ele faz inicialmente, né, em vários computadores, quando esse teste ele dá uma parada no meio, ele dá tipo uma pausa, provavelmente a tua memória está com algum problema. Eu tenho um main teste aqui que você com certeza já conhece, né? Vou colocar só para quem não conhece, para quem nunca viu. Existem várias versões desse teste, e essa versão é uma que você vê o nome, né, das memórias aqui direitinho, a velocidade da memória. Quer dizer, hoje em dia já tem SSDs que alcançam, né, essa velocidade aqui dessa memória RAM, ultrapassam na verdade, né? E tem versões desse teste que mostram a temperatura do processador aqui no meio. Interessante nesse teste é você observar isso aqui, ó, se ele está em modo 128 bits. Se tiver, significa que a tua memória está em Dual Channel. Se não tiver, se tiver 64 bits, você sabe que não está em Dual Channel. Ok? Então não vou deixar passando, porque, enfim, não vem ao caso, né? É bom que você também vê qual é o processador, tá vendo? T5450, né? Se ele tem cache
de nível 3. E se aparecer algum erro, ele vai aparecer em vermelho aqui embaixo, tá? Então, dei ESC aqui, pronto, saí do teste. E se você tiver interesse em que eu grave um vídeo mostrando como eu fiz esse pendrive usando o InSetup Form, deixa aí nos comentários. Se tiver bastante comentário, né? Nosso canal é pequeno, então não precisa ser milhões de comentários, né? Se tiver uns 100 comentários já é o suficiente para a gente fazer esse vídeo aí. O C-Tools for DOS, o antigo e o novo, tá vendo? 1.12 e 2.23. Normalmente eu rodo esse aqui, tá? Lembrando que como a Seagate adquiriu a Samsung, você consegue testar discos rígidos da Seagate e da Samsung aqui. Na verdade é um teste até bem, sim, abrangente, né? No sentido de compatibilidade. Aqui você segura o Alt e tecla no E para aceitar. Ele vai reconhecer. Esse teste aqui é interessante mencionar, que dependendo do chipset, o disco rígido ele não aparece aqui. Especialmente se você tiver colocado ou em AHCI, enfim, tem algumas configurações que não funcionam. Aí você tem que alterar lá o setup da placa-mãe, né, vulgo BIOS, e colocar em IDE. Aí é mais garantido que o disco rígido vai ser mostrado aí, tá? Você tem várias coisas, às vezes ele mostra essa temperatura errada, que é o caso aqui, né? Aqui você vai navegando, você pode usar até o mouse aqui. Deixa eu ver se eu consigo com... Ó, tá vendo? Você tem os testes básicos, né? Tem alguns testes longos, inclusive de apagar o disco, que não aparece para todos os discos rígidos, é porque esse aqui é um Seagate, então ele me permite apagar o disco, inclusive apagar a trilha zero, tá vendo? Ó, embaixo. É bem tranquilinho de usar. Aí você roda pelo menos o teste curto aqui. Eu disse que deu uma falha de pré-teste, né? Até então esse disco rígido estaria ok. Pelo menos essa é a minha expectativa. Não é um teste demorado, normalmente dura de 1 a 2 minutos. E nessa parte de disco rígido é sempre bom você ter vários testes, né? Tem o GW Scan também, que pode ser uma segunda ou uma terceira opinião. Até mais para alguns discos rígidos mais antigos, enfim. Aí, ao encerrar, se ele encontrar algum problema, ele sugere o teste longo. E na sequência, ao teste longo, ele mostra uma janela aqui para você fazer a correção dos bad blocks. Inclusive, é possível você comprar um disco rígido novo da Seagate e rodar essa ferramenta e encontrar 1 ou 2 bad blocks, né? E aí fica a teu critério se você quiser acionar a garantia ou não, tá? Então ele passou aqui no teste, tá vendo? Passou aqui, né? Isso, passou aqui, tá vendo? Como esse disco rígido não tem nada, eu vou inclusive rodar aqui um Timed Erase, tá vendo? Ó? Eu vou rodar aqui por 30 segundos de limpeza. Você tem que teclar Yes aqui e tem que dar o Continue. Ah tá, ele está reclamando da condição de sobretemperatura, mas é falso isso, não tem como. Ele está a 1.376.291 graus centígrados ou Celsius, né? De preferir. É um erro mesmo. E esse erro ele acontece de vez em quando. O interessante é que é tudo disco rígido Seagate, né? Mas acontece mesmo. Alguns discos rígidos que vêm com a temperatura certa, não é do disco rígido, tá? É questão de compatibilidade mesmo, né? Acho que essa ferramenta ela não consegue pegar muito bem a leitura do chipset da placa-mãe que lê o disco rígido e jogar a temperatura aí. Então, enfim, não importa, né? Às vezes aparece certo, às vezes aparece errado, dependendo do modelo do disco rígido. É isso que eu queria dizer. Aqui você
dá o Alt T, né? Que ele vai dar o Exit, tá vendo? Deu Exit, aí ele até sugere, dá o Ctrl Alt Del aí, beleza, Ctrl Alt Del. Já usei bastante essa ferramenta da Seagate, tá? Não é um negócio assim, tô mostrando uma coisa que não vai ter uso para você não. Especialmente se você ainda lida bastante com disco rígido, né? Já salvou várias situações, vários discos rígidos, e alguém pode falar assim, poxa, mas hoje em dia disco rígido, pô. Pois é, o SSD ele tem o seu espaço, mas o disco rígido para armazenamento não perdeu o seu espaço não. E aqui a gente tem alguns sistemas, tá vendo? E aqui tem o Ultimate Boot CD, que por sinal tem várias dessas ferramentas. O importante é que quando você for fazer a configuração do teu pendrive, que é o caso aqui, ele esteja configurado para entrar na primeira opção, que no caso aqui é o teste de memória, automaticamente. Ou seja, se você não conseguir controlar o computador, não conseguir mexer no teclado e tal, ele já vai inicializar o teste de memória, que é o mais básico de todos, tá? Então é muito importante que isso seja assim. E aqui tem o Ultimate Boot CD, que aí sim é uma infinidade de ferramentas, né? Inclusive eu estava vendendo esse Ultimate Boot CD, não essa versão 539, mas a 538, que cabe realmente num CD, né? Lá no Mercado Livre, mas hoje em dia, né? É bom o técnico ter o CD gravado, né? E você mesmo pode gravar, você não precisa comprar de mim, né? Mas hoje em dia quase ninguém usa, né, CD e tal. Então, por exemplo, aqui no Ultimate Boot CD você tem uma infinidade de ferramentas de diagnóstico. Digamos que fosse um problema no disco rígido. Aí você quer uma segunda opinião. Aí você vem aqui, ó, GW Scan, entra na parte de diagnósticos, né? Você viu? Então vem aqui no GW Scan. Inclusive, se eu quiser zerar também o disco rígido, que é o que o pessoal chama de formatação de baixo nível, né? Lembrando que essa formatação de baixo nível, ela não necessariamente apaga bem, né? Tá vendo? Aqui você tem a escolha dos drives, tá vendo? Tudo na setinha, né? Se tiver mais de um disco, checagem do Smart, tá tudo bem, né? As informações do Smart gravadas, tem o Quick Test, que é só para ver se está tudo bem com o disco, Extended Test, para ver se está tudo bem no disco todo e corrigir se tiver alguma coisa errada, e zerar o disco. Aqui são os resultados, né, e tal, enfim. Se você quiser, eu venho aqui, ó. Peço desculpa aí pela moto. Vem aqui, o Write to Zero. Se eu quiser, eu boto o Quick aqui, né. O Quick ele diz que vai durar o quê? Ele vai zerar o começo e o fim. Eu não vou botar porque vai tomar mais tempo. Então é isso. Tem bastante ferramenta aí. É importante você ter, tá? Agradeço aí a atenção. E se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei para fortalecer aí nosso trabalho. E até o próximo vídeo. Valeu? Vou dar o quit aqui. Ele fala para dar o Ctrl Alt Del ou desligar o computador. E tá beleza, vou encerrar por aqui.